Aqui no estúdio da edição das 6, eu tenho a honra de receber o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Dom Orani, muito obrigada pela sua presença. Estamos aqui. Bom, eu queria começar pedindo que o senhor faça uma análise dessa decisão do Papa, porque o senhor, melhor do que ninguém, pode nos explicar. Já se falou em uma posição moderna da Igreja, seria um ato de modernidade, já se falou num ato de coragem, num ato, enfim, várias opções. Na sua opinião, o que significa essa renúncia do Papa Bento XVI? Eu creio que primeiro tomou todos nós de surpresa, né? Embora seja algo previsto no direito canônico, né? É possível, lá diz justamente que o Papa pode renunciar e deve fazê-lo com toda a liberdade, divulgar a sua renúncia e não precisa ser aceita por ninguém, não tem ninguém para aceitar a renúncia do Papa. Então, foi isso que o Papa... É uma decisão unilateral. Exatamente, o Papa, a gente fez isso hoje, né? E acho que com todos os meios de comunicação modernos, primeira vez que isso acontece em tantos anos, ainda pela televisão, visto esse gesto dele. É um gesto que nos tomou todos de surpresa, sem dúvida. Ele assinou essa carta ontem, que era dia de Santa Escolástica, que é irmã de São Bento, né? Que é a sua devoção também. É interessante também ter a significação, essa ligação, né, de fato de ter assinado ontem. Hoje é dia de Lourdes, né? Mas ontem era dia de Santa Escolástica, como era domingo, não foi assim comemorada, mas ele assinou nesse dia, da irmã de São Bento. Além dessa surpresa, eu creio que o Papa Bento XVI, ele está muito sintonizado com os atuais momentos da sociedade, tá? Sem dúvida que hoje se exige muito das lideranças, né? As lideranças devem ponderar até que ponto ele pode continuar trabalhando dessa forma. E ele coloca aquilo justamente na sua carta, que sentia suas forças diminuírem, né? E que não poderia corresponder como gostaria de corresponder à Igreja, naquilo que seria de conduzir, de levar adiante a sua missão. Então, para mim, eu vejo realmente com um gesto, né, profético de um Papa dos tempos modernos, um intelectual, alguém que tem toda uma maneira de pensar acadêmica e que viu que a Igreja precisava de alguém, né, que pudesse levar adiante, que ele não sentia-se mais com as forças para isso, né? O senhor acha que ele falava de forças físicas, de uma questão de saúde mesmo? Sim, eu acredito que sim. A questão das forças físicas de saúde, todo mundo já notou justamente as suas dificuldades de caminhar, de subir degraus, etc. E mesmo quando o responsável das viagens pontifícias esteve aqui no Rio de Janeiro para preparar a visita para a jornada, ele colocou bem claro isso: o Papa vai vir para a jornada, vai ficar com o jovem naquelas oficiais e vai ter apenas mais um compromisso para não cansá-lo demais, não é? E com certa distância entre um e outro, já estava mais ou menos com essa preocupação, não é? Então já tudo era feito de tal maneira que o Papa não se cansasse, não fosse demais exigido. E seria talvez a única visita fora de Roma desse ano, inclusive, né? Só para o senhor tentar explicar para a gente, porque nós leigos não temos a menor ideia de como é a rotina de um Papa. Ele é muito exigido durante os dias, quer dizer, ele tem um trabalho contínuo ou a ação dele se restringe às viagens ou ao estudo? Não. Como é a rotina? É um trabalho contínuo. É claro que há diferença entre papas e papas. Claro que João Paulo II tinha uma outra dinâmica, Bento XVI uma outra, que chegou já a uma certa idade. Mas o Papa, todos os dias, tem as suas celebrações, seus atendimentos de audiência, tem todas as suas responsabilidades. O que nós vimos ultimamente é que ele tinha prolongado um pouco mais as suas férias, né? Tinha ido para Castro do Agandô, ficado um pouco mais de tempo durante as férias, né, repousando, escrevendo o seu livro, inclusive, né, que isso eu acho que o descansava, escrever livros, mas sem dúvida é uma rotina muito estafante e com recepção de pessoas e com as suas audiências toda a quarta-feira, né, com ângelos todo domingo, além das celebrações longas que se tem, além das viagens, que não são só as internacionais, são as viagens também nacionais que existem ali na Itália e também em Roma, né, que nem sempre há muito noticiado, porque, né, mais acontece dentro de Roma. Então, há muita exigência e é um trabalho bastante estafante, além das decisões de ter que responder a tudo e, ao mesmo tempo, decidir temas importantes da Igreja, do mundo, da sociedade, que o Papa, embora seja católico, eles querem uma palavra dele para cada acontecimento da sociedade, do mundo de hoje também. Então, claro, é algo bastante estafante e decisões importantíssimas. Eu queria trazer para a nossa conversa aqui, Dom
Orani, o nosso comentarista Gerson Camarote, que está lá em Brasília, que além de entender muito de política, o Camarote ele tem mestrado em estratégia política da Santa Sé, o que muito me surpreendeu. Camarote, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Bem-vindo, Dorani. Muito obrigado. A gente conversa muito com o Dorani, sempre quando ele está aqui em Brasília, Leilani. Eu queria aproveitar, Dorani, para fazer duas perguntas em uma. Como é que será a convivência do próximo Papa para evitar o duplo comando com o atual Papa, que ele deixa o cargo, mas ele fica ali dentro da própria Santa Sé, dentro dos muros do Vaticano. Como seria isso para evitar esse poder duplo, esse comando duplo dentro do Vaticano? E aproveitaria também, qual seria o grande desafio a partir de agora, o grande desafio missionário do próximo Papa, já que a Igreja vive momentos, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, a evasão de fiéis, né, a hemorragia de fiéis. Como seria esse papel do novo pontífice? Eu vou aproveitar para colocar uma terceira questão, até para nós jornalistas sabermos lidar com isso. O Papa Bento XVI passa a ser ex-papa ou não existe isso? Como é que a gente vai passar a lidar com ele? É algo que não existia até agora, né? Na verdade, eu creio que ele se torna bispo emérito de Roma, porque o Papa é bispo de Roma. Então, quando alguém renuncia, quando o caso dos bispos e arcebispos renunciam aos 75 anos, não é? Se torna bispo emérito. Então, ele seria o arcebispo emérito de Roma, né? Que sempre o bispo de Roma é o Papa, não é? É nesse sentido, né? Uma vez que ele é emérito de Roma, bispo de emérito de Roma, não se torna mais o Papa e se terá um outro. Agora, aquilo que o Gerson perguntou lá de Brasília, é uma alegria de revê-lo sempre, é uma alegria de poder estar aí sempre preparado com seus comentários, que muito admiro também. Mas eu creio que o cardeal Ratzinger, quando conviveu com o Papa João Paulo II, ele soube conviver com muita tranquilidade e humildade, né? Ele tinha realmente uma congregação muito importante, que é a doutrina da fé, tinha suas próprias ideias, mas soube conviver e soube colocar-se a serviço do Papa João Paulo II, né? Eu creio que quem conhece o Papa Bento XVI de perto, né, a sua gentileza, a sua amabilidade, eu tenho certeza que ele vai colocar em prática aquilo que ele colocou na sua carta. Vai passar rezando pela igreja e não vai querer interferir, né, naquilo que o próximo Papa irá fazer, né? Eu creio que esse aspecto faz parte... Senão não faria sentido renunciar. Exatamente. Faz parte do próprio caráter dele, né, de ser afável, de alguém que sabe conviver, né, com o outro com tranquilidade, como foi a vida dele com João Paulo II. Ele podia ter suas ideias, mas sabia muito bem escutar e caminhar como João Paulo II pedia, né? Então, será realmente alguém que sabe... Mas ele vai morar no Vaticano? Pelo menos as notícias que chegam, porque é muito novo tudo isso, né? Até hoje, todos nós estamos, nossa geração, gerações anteriores também, estão acostumados com o Papa depois do seu falecimento. Mas aquilo que se indica das notícias que chegam do Vaticano, que após a eleição do próximo, ele moraria dentro do Vaticano também, num apartamento, estaria ali e passaria tempo de oração, né? E a questão do desafio que o Camarote colocou? O Camarote colocou o desafio, que é sentido diferentemente em cada lugar. O Vaticano tem um olhar mundial, né? Então nós temos regiões como a Europa, por exemplo, que a igreja tem algumas dificuldades, alguns problemas com relação ao número de pessoas, ao número de sacerdotes também, como lembrava a repórter lá de Roma e tudo mais. Exatamente. Mas tem regiões que a igreja cresce, muito, como na África e tudo mais, que tem vocações, que tem um crescimento de participação, né? Aqui mesmo, no Brasil, que fala-se tanto também, o problema é que no Rio de Janeiro temos visto o número de vocações do seminário crescerem e o povo que participa da igreja realmente tem sido fabuloso. Hoje de manhã eu estava na Sala de Lourdes, hoje não cabíamos lá na celebração da manhã, hoje, quando foi anunciado, inclusive, a renúncia do Santo Padre. Então, eu creio que é muito relativo o olhar. O Vaticano olha o mundo inteiro e vê de uma diversidade que existe, né? Há uma dificuldade em relação à aceitação, né, da Igreja Católica em alguns lugares, em outros lugares é uma aceitação muito bonita e com caminhos muito belos também. Então, mas o senhor não vê essa sangria de fiéis que eles falam em 1% a menos a cada ano? Eu creio que nesse aspecto, no caso do Brasil, no caso que foi feita a questão
né, do IBGE e tudo mais. Não há dúvida que é toda uma coisa muito local nossa, de não estarmos muito presentes junto às pessoas que estão mais longe da igreja, e aqueles que estavam participando, aqueles que caminham juntos, continuam caminhando. É que nós tínhamos uma grande massa, né, que não estavam dentro na participação, na orientação da caminhada de igreja, e que nós não tínhamos uma proximidade muito grande. Então, nesse aspecto aí, fomos dar uma nova evangelização, chegarmos mais próximo, e sem dúvida, o novo Papa terá também, porque inclusive deve fazer o documento que ficou do último sínodo, né, que o Papa Bento XVI não fez, sobre a nova evangelização, a transmissão da fé, tudo mais, que os papas sempre depois de um sínodo, eles fazem um documento sobre aquele sínodo, e do último ainda não foi feito. São as doutrinas que ficam, são depois que os bispos votam, refletem, colocam algumas questões, o Papa faz um resumo daquele que foi a discussão e coloca a sua opinião sobre esse tema. A não ser que ele entregue esse documento até o dia 28, senão o próximo terá que fazer esse documento, né?